Esta é uma imagem do buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia Via Láctea, conhecido como Sagitários A Estrela. O próprio buraco negro não emite luz, então o que estamos vendo é o plasma quente girando ao seu redor. Esta é apenas a segunda imagem de um buraco negro já feita. Ela foi feita pela colaboração do Telescópio do Horizonte de Eventos, o mesmo grupo responsável pela imagem do buraco negro supermassivo no centro da galáxia M87. O plano original era fotografar primeiro os Sagitários A Estrela, que fica na nossa galáxia e está 2.000 vezes mais perto que o M87 Estrela. Mas ele também é mais de 1.000 vezes menor. Então, da Terra, ele parece apenas um pouco maior do que o M87 Estrela. E há uma série de desafios adicionais para observá-lo. Primeiramente, há muita poeira e gás entre nós e o centro da nossa galáxia, então você nem consegue vê-lo com luz visível. Neste vídeo do Observatório Europeu do Sul, nós damos um zoom no núcleo da nossa galáxia. À medida que nos aproximamos cada vez mais, em algum momento precisamos mudar para a luz infravermelha, que consegue penetrar melhor nos detritos, permitindo que o vejamos da Terra. Nas últimas 3 décadas, conseguimos olhar para o coração da Via Láctea e testemunhar algo realmente incrível. Um grupo de estrelas se movendo em todos os tipos de órbitas excêntricas. Elas se movem incrivelmente rápido. Uma das estrelas foi registrada a 24 milhões de metros por segundo. Isso é 8% da velocidade da luz. Todas essas estrelas parecem estar orbitando algo incrivelmente massivo e compacto. Esse objeto não brilha como uma estrela, mas se olhar bem, pode vê-lo piscando às vezes. Isso é o que acreditamos ser um buraco negro supermassivo. Pelo movimento das estrelas ao redor dele, podemos inferir que a massa do buraco negro é cerca de 4 milhões de vezes a do nosso Sol, mas toda comprimida em um ponto minúsculo, a singularidade. Qualquer coisa, inclusive a luz, que entra no raio de Schwarzschild desse ponto não consegue escapar e acaba na singularidade. Para vermos radiação do buraco negro, ela deve vir de uma região mais distante, geralmente do plasma superaquecido que está caindo nele. Mas, para o seu tamanho, Sagitários A Estrela não consome muita matéria. Ele é incomumente silencioso e escuro. O buraco negro supermassivo no centro da M87 é bem mais ativo, consumindo matéria de seu disco de acreção. Como ele é mais de 1.000 vezes maior, os objetos levam 1.000 vezes mais tempo para orbitá-lo. Isso significa que, vista da Terra, sua aparência é mais estável ao longo do tempo, diferente de Sagitários A Estrela, onde tudo pode mudar em minutos. Essas visualizações são de Luciano Rezola e colegas da Universidade Goethe de Frankfurt. Mas o maior desafio de todos ao fazer uma imagem de qualquer um desses buracos negros supermassivos é que esses objetos são tão compactos e tão distantes da Terra que, no céu, eles parecem muito, muito pequenos. Para ter uma noção de quão pequeno é, pegue todo o céu e divida em 180 graus. A galáxia de Andrômeda ocupa cerca de 3 graus. Depois, divida 1 grau em 60 minutos de arco e 1 minuto de arco em 60 segundos de arco. Divida 1 segundo de arco em 100 partes, em 100 novamente, e em 100 mais uma vez. E este é o tamanho dos buracos negros no céu. É equivalente a tirar uma foto de uma rosquinha na Lua. Agora, não existe nenhum telescópio óptico na Terra que possa produzir uma imagem assim. Então, neste vídeo, quero responder a 2 perguntas. Como eles fizeram isso? E o que estamos realmente vendo? Então, começando por como eles fizeram essas imagens de buracos negros? Primeiro, saiba que não foram feitas com luz visível, mas com ondas de rádio de 1,3 milímetros de comprimento de onda. Então, todas as observações foram feitas por radiotelescópios, que são basicamente grandes antenas parabólicas. Quando uma fonte emite ondas de rádio, elas se propagam radialmente em todas as direções. A Terra está tão distante que, ao chegarem aqui, as frentes de onda já estão quase totalmente planas e paralelas. Isso é chamado de onda plana.
Um radiotelescópio funciona varrendo o céu de um lado para o outro. Quando aponta para uma fonte de rádio, ele gera um ponto brilhante. Isso ocorre porque todas as ondas de rádio percorrem a mesma distância, refletem na antena parabólica e chegam juntas. Então, elas estão em fase, ou seja, os picos se alinham com os picos e os vales com os vales. Elas interferem construtivamente. Quando o telescópio passa pela fonte, algumas ondas de rádio percorrem distâncias maiores, ficam fora de fase, interferem destrutivamente e a intensidade do sinal cai a zero. Para uma imagem nítida, a queda deve ser o mais acentuada possível. O telescópio só atinge intensidade máxima quando está apontado direto para a fonte, perdendo intensidade rapidamente ao se mover um pouco em qualquer direção. Há duas formas de conseguir isso. Uma é usar ondas de rádio de frequência mais alta, pois pequenos movimentos do telescópio representam uma fração maior do comprimento de onda. Isso faz a interferência destrutiva ocorrer antes. A outra maneira é aumentar o diâmetro do telescópio. Isso amplia a diferença no percurso das ondas de rádio em lados opostos do telescópio para um ajuste angular específico. O quão precisamente um telescópio pode identificar a fonte das ondas de rádio é conhecido como sua resolução angular. Você pode pensar nisso como o tamanho do ponto no céu ao qual o telescópio é sensível. É proporcional ao comprimento de onda e inversamente ao diâmetro do telescópio. O desafio de fazer uma imagem de um buraco negro é que você está tentando ver a estrutura em uma área minúscula do céu. Imagine varrer o centro de um buraco negro com um radiotelescópio. Você gostaria de ver um ponto brilhante quando o telescópio passa pela borda esquerda, depois um ponto escuro, e então outro ponto brilhante quando ele passa pela borda direita. O problema é que, para qualquer radiotelescópio individual na Terra, a resolução angular é grande demais. À medida que ele passa pelo buraco negro, ainda recebe ondas de rádio da esquerda enquanto começa a receber da direita. A resolução não é suficiente para saber se há uma estrutura em anel, como esperaríamos de um buraco negro, ou se é só uma mancha. Observar em comprimentos de onda mais curtos não é viável, pois essa luz é bloqueada pela atmosfera ou pela matéria ao redor do buraco negro. Então, se você quiser melhorar a resolução, a única maneira de fazer isso é aumentando o diâmetro do telescópio. Mas se você realmente fizer o cálculo, vai perceber que o telescópio necessário teria que ser do tamanho da Terra para conseguir ver o anel de um buraco negro. O que é obviamente impossível, mas existe uma maneira de fazer algo que é quase tão bom quanto isso. Você não precisa de uma antena parabólica completa do tamanho da Terra, apenas pedaços dela, radiotelescópios individuais que estão separados por distâncias de até o diâmetro da Terra. Ao combinar corretamente os sinais desses telescópios distantes, você obtém a interferência construtiva e destrutiva necessária para alcançar a mesma resolução angular de uma antena do tamanho da Terra. Essa técnica é chamada de interferometria de base muito longa. Então, o telescópio do horizonte de eventos não é apenas um telescópio, mas uma rede global de observatórios de rádio. Todos esses telescópios observam Sagitários, a estrela, ao mesmo tempo. Ao contrário de um telescópio único, não é possível reunir todas as ondas de rádio em um receptor central e somá-las em tempo real. Então, em vez disso, cada telescópio grava o sinal em sua localização e o horário exato, até o femtosegundo. Petabytes de dados são gerados. Agora esses dados precisam ser reunidos e a forma mais rápida era transportar os discos rígidos como bagagem de mão para locais centralizados. Agora pense nos dados que temos. Sinais elétricos e temporizações precisas de vários radiotelescópios ao redor do mundo. Mas nenhum desses radiotelescópios tem resolução angular suficiente para ver o anel do buraco negro. Então, como você combina esses dados e obtém detalhes mais precisos do que qualquer uma das entradas? Bem, há informações adicionais nas distâncias relativas entre esses telescópios e nos atrasos de tempo entre quando uma frente de onda atinge um telescópio em relação aos outros. Imagine combinar os sinais de dois telescópios distantes. Vamos supor que ambos receberam a mesma onda ao mesmo tempo, então essas ondas estavam chegando em fase. Bem, então a fonte deve ter estado diretamente entre eles.
As ondas de rádio teriam percorrido a mesma distância até cada telescópio para chegar ao mesmo tempo. Exceto que, com apenas 2 telescópios, isso só reduz a localização a uma linha no céu que está equidistante de ambos os telescópios. A fonte podia estar em qualquer ponto dessa linha. E na verdade é ainda pior do que isso. É possível que a fonte esteja exatamente um comprimento de onda mais próxima de um dos telescópios, e assim, as ondas de rádio ainda chegariam perfeitamente em fase. A diferença pode ser de 2, 3 ou 4 comprimentos de onda, mas você entendeu. Então, de um par de telescópios, a informação que obtemos sobre a fonte é, na verdade, uma série de franjas claras e escuras. Telescópios próximos geram franjas largas, enquanto distantes produzem franjas estreitas. Para formar uma imagem é preciso pares de telescópios em várias orientações e distâncias diferentes. Cada par cria um padrão de interferência diferente. E então, ao combinar todos esses padrões, obtemos uma imagem do buraco negro que os criou. Mas agora que temos essa imagem, o que exatamente ela está nos mostrando? Foi assim que expliquei quando divulgaram a primeira imagem de um buraco negro. Então aqui está o meu buraco negro científico de mentirinha. E esta esfera representa o horizonte de eventos. Uma vez que você está aqui dentro, não há como voltar, nem mesmo para a luz. O raio do horizonte de eventos é conhecido como raio de Schwarzschild. Se observássemos um buraco negro isolado, não conseguiríamos uma imagem como esta, pois ele absorveria toda a radiação eletromagnética que incidisse sobre ele. Mas o buraco negro que eles estão observando tem matéria ao seu redor em um disco de acreção. Nesse disco de acreção, a poeira e gás girando aqui de forma muito caótica está incrivelmente quente. Estamos falando de milhões de graus e está indo muito rápido, uma fração significativa da velocidade da luz. E é essa matéria da qual o buraco negro se alimenta e vai ficando cada vez maior com o tempo. Mas você vai notar que o disco de acreção não se estende até o horizonte de eventos. Por que isso? Bem, isso acontece porque existe uma órbita circular estável mais interna. E para a matéria ao redor de um buraco negro sem rotação, essa órbita fica a 3 raios de Schwarzschild. Provavelmente o buraco negro no centro da nossa galáxia está girando, mas para simplificar considero apenas o caso sem rotação. Você pode assistir ao meu vídeo sobre buracos negros giratórios para saber mais. Essa é a órbita mais interna da matéria que gira ao redor do buraco negro. Se ela entrar dentro dessa órbita muito rapidamente, vai para o centro do buraco negro e nunca mais ouvimos falar dela. Mas existe algo que pode orbitar mais perto do buraco negro, e isso é a luz. Como a luz não tem massa, ela pode realmente orbitar a 1,5 raios de Schwarzschild. Aqui estou representando isso com um anel, mas na verdade pode ter qualquer orientação. É uma esfera de órbitas de fótons. E se você estivesse lá, claro, você nunca poderia ir até lá. Mas se pudesse, poderia olhar para frente e realmente ver a parte de trás da sua cabeça, porque os fótons poderiam dar a volta e completar essa órbita. Agora, a esfera de fótons é uma órbita instável, o que significa que, eventualmente, os fótons têm que espiralar para dentro da singularidade ou espiralar para fora e seguir para o infinito. Agora, a pergunta que quero responder é: a que corresponde essa chamada sombra preta na imagem, nessa representação do que realmente está acontecendo ao redor do buraco negro? É o horizonte de eventos? Só estamos olhando para ele? Ou é a esfera de fótons ou a órbita circular estável mais interna? Bem, as coisas são complicadas. E o motivo é que esse buraco negro distorce o espaço-tempo ao seu redor, o que altera o caminho dos raios de luz. Então eles não seguem apenas em linhas retas, como normalmente imaginamos. Quer dizer, eles estão indo em linhas retas, mas o espaço-tempo está curvado, então eles seguem em curvas. Então, a melhor maneira de pensar nisso talvez seja imaginar raios de luz paralelos vindo do observador e atingindo essa geometria aqui. Se raios de luz paralelos cruzarem o horizonte de eventos, não os veremos mais, tornando essa região definitivamente escura. Se um raio de luz vier logo acima do horizonte de eventos, será desviado e cruzará o horizonte, terminando dentro do buraco negro.
Mesmo um raio de luz vindo à mesma distância da esfera de fótons acabará sendo desviado para dentro do buraco negro e acabará cruzando o horizonte de eventos. Então, para que você tenha um raio paralelo que não acabe dentro do buraco negro, na verdade você precisa ir até uma distância de 2,6 raios. Se um raio de luz vier a 2,6 raios de Schwarzschild de distância, ele vai apenas roçar a esfera de fótons em sua aproximação mais próxima e, em seguida, seguirá para o infinito. E assim, a sombra resultante que obtemos fica assim. Ela é 2,6 vezes maior do que o horizonte de eventos. Você pergunta, o que estamos vendo aqui? Que sombra é essa? Bem, no centro dela está o horizonte de eventos. Ele se encaixa muito bem no centro dessa sombra. Se pensar bem, os raios de luz que passam por cima ou por baixo também cruzam o horizonte de eventos, mas pelo lado de trás. Então, na verdade, o que temos é todo o lado de trás do horizonte de eventos mapeado em um anel nessa sombra. Então, olhando de um ponto no espaço para o buraco negro, na verdade conseguimos ver todo o horizonte de eventos do buraco negro. Talvez pareça bobo falar sobre ver isso, já que é totalmente preto, mas é onde esses pontos seriam mapeados na sombra. Fica ainda mais estranho, porque a luz pode entrar, contornar e ser absorvida na frente. Você vê outra imagem de todo o horizonte ao lado daquela, e outro anel, e depois mais um, e mais outro depois desse. Você basicamente vê imagens infinitas do horizonte de eventos ao se aproximar da borda da sombra. Qual é a primeira luz que vemos? São os raios que entram em ângulo preciso, tangenciam a esfera de fótons e chegam aos nossos telescópios. E eles produzem uma sombra que é 2,6 vezes o tamanho do horizonte de eventos. Então, é basicamente o que veríamos ao olhar perpendicularmente para o disco de acreção. Mas mais provavelmente estaremos olhando de algum ângulo aleatório para o disco de acreção. Podemos até estar olhando de lado. E nesse caso, vemos essa sombra do buraco negro? Pode parecer que não veríamos, mas devido à forma como o buraco negro deforma o espaço-tempo e curva a luz, conseguimos ver a parte de trás do disco de acreção. O que acontece é que os raios de luz que saem do disco de acreção se curvam por cima e acabam chegando aos nossos telescópios. Então, o que acabamos vendo é algo que se parece com isso. Da mesma forma, a luz que vem da parte de baixo do disco de acreção passa por baixo, é curvada por baixo do buraco negro e chega até nós desse jeito. E é aqui que obtemos uma imagem que se parece com o buraco negro de Interestelar. Fica ainda mais louco do que isso, porque a luz que sai do topo do disco de acreção aqui pode dar a volta por trás do buraco negro, passar de raspão pela esfera de fótons e sair por baixo bem aqui, produzindo um anel muito fino embaixo da sombra. Da mesma forma, a luz que vem debaixo do disco de acreção na frente pode passar por baixo, dar a volta por trás e sair por cima, e é por isso que vemos esse anel de luz aqui. Isso é o que poderíamos ver se estivéssemos bem perto do buraco negro, algo que parece realmente espetacular. Outro efeito importante é que a matéria do disco de acreção se move quase à velocidade da luz. Se vier em nossa direção, parecerá muito mais brilhante do que se estiver se afastando. Isso é chamado de beaming relativístico ou beaming Doppler. Um lado do disco de acreção parecerá bem mais brilhante que o outro. Por isso veremos um ponto brilhante na imagem. Espero que isso te ajude a entender o que realmente vemos ao observar a imagem de um buraco negro.